Paulistano Rádio. Podcast. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast da Paulistano Rádio. Eu sou o Milton Passi. Estou aqui para falar agora de um tema que é bastante legal, comum e principalmente para quem acompanha esporte, que é basquete, bastante forte no clube, e dessa vez com convidados mais do que especiais, pessoas que vão dizer para a gente como é o basquete do clube na formação de base. Eu estou aqui com os 3 treinadores que fazem esse trabalho de levar os garotos para o time principal e, mais do que isso, na própria base, no trabalho deles, conquistam títulos, como vocês podem ver, só numa amostra do que foi esse ano. Estou aqui com a Larissa Wozniak, com o Miguel Ricci, ou Ricci? Ricci. Já começamos, italiano. Então, até para alinhar isso, Miguel Ricci Júnior e com o Beto Jaime. A Larissa é a quem pega os mais novos dessa turma. É 14 e 15. O Miguel trabalha com 16, 17 e 18. E do 19 até o 23, considerando que tem campeonatos com essa faixa, passa com o Beto. Obrigado a todos. Quero começar já. Vamos pela ordem aí de ascensão da molecada, com a Larissa. Larissa, conta um pouco pra gente de como é esse trabalho com os meninos para esse pedaço mais novos. Só pra gente também ter esse ponto, quem tá ouvindo a gente, assistindo, é a turma que vai pro CBI, que hoje é o principal campeonato brasileiro de base, né, no basquete em diversas modalidades. Como é que é o trabalho com esses garotos? Obrigado. Bom, sub-14. Falando um pouquinho de um passo atrás, que eu acho que é importante a gente caracterizar o 12 e o 13, né, que vem antes do 14. Acho que o 12 e 13 são as categorias iniciais que a gente dá muita ênfase a aprender a parte técnica do basquete, os movimentos, o drible, a bandeja, o arremesso, o passe. E o 14 a gente dá um passo para deixar isso ficar mais maduro, né? Acho que a aquisição dos elementos técnicos ali, dos fundamentos que a gente chama, eles já ficam um pouco mais maduros, embora a gente nunca deixe de trabalhar os fundamentos. Mas a gente adiciona um pouco mais do entendimento do jogo, porque o basquete ele é caracterizado como um jogo de invasão. Então eu tenho que invadir um espaço para me aproximar do meu alvo, que é a cesta. Então no 12 e no 13 a gente consegue ver ali um diferencial nas equipes, mais na parte técnica, embora a gente já vai inserir alguns elementos de entender os espaços, quais são os espaços da quadra, entender que a quadra é dividida em 3 corredores, então elementos bem iniciais assim, em relação ao entendimento dos espaços. Eu acho que o 14 é onde a gente consegue, a partir, claro, né, daquilo que os meninos conseguem, a gente sabe que ele já tem ali um pensamento um pouco mais concreto em relação ao entendimento, a gente consegue dar um passo maior para que o jogo realmente fique agora mais pensado e mais coletivo, dependendo menos de ações individuais, né? Quando a gente consegue fazer o jogo em duplas, a gente já dá um passo muito grande, né? O jogo começa sendo muito individual, quando os meninos conseguem jogar em duplas, fica muito bom. Em trios é bom demais, né? É muito difícil ver os 5 atletas ali em sincronia, no mesmo time, ali dentro do mesmo ataque, né? Então a gente vai dando esse passo para que a gente consiga sempre, dentro de uma mesma movimentação dos espaços, usar o maior número de meninos possíveis ali, entendendo o que acontece a partir de onde está a bola. Então acho que o 14 é esse primeiro passo para o amadurecimento do jogo e de entender os espaços do jogo. E o 15 você adiciona isso ao elemento físico, né? Acho que esse é o momento de transição da maturação física dos meninos. Também é um momento difícil, porque alguns meninos são mais tardios fisicamente. A gente vê na minha própria equipe sub-15, eu vejo meninos totalmente diferentes do ponto de vista físico, né? Uns com já a voz mais grossa, outros com a voz mais fina, uns com mais pelo, outros com menos pelo, né? Então, a gente sabe que todos eles vão chegar no estágio final da maturação ali, né? Virar adultos do ponto de vista físico, né? Mas no 15, eles começam também já a avançar nesse ponto de vista, e aí a gente consegue somar tudo, né? Aquisição das habilidades, e a gente sabe que se a gente pula a etapa, a gente vai acumulando essas responsabilidades, né? Por isso que existe uma idade aí que é a idade ideal para que a gente comece, né? E aí no 15 a gente soma tudo isso já, as habilidades de forma mais consistente, o entendimento do jogo, que é um processo a longo prazo, né? Os alunos, os atletas, né? Eles demoram aí para entender o jogo, sempre do simples para o complexo, e aí no 15 você começa a colocar as características mais físicas e mais explosivas que deixam o jogo de basquete assim tão criativo e tão amplo em termos de possibilidade. Então,
eu vejo o 14 e o 15 mais ou menos nessa perspectiva. E já como que você citou aí, só pra gente registrar aqui, abraço pro Denilson Leite, que é quem cuida do 12 e do 13. Do 13. Uma hora ele vai vir aqui para contar também como é esse trabalho inicial. Tá? Nesse momento, vamos lá. Então você começou com os garotos, começou a dar um ritmo e rumo para entrar no jogo. E aí eles vão passar para a mão do Miguel. Vão começar a disputar jogos do 16, 17 e 18. Como é que é um pouquinho dessa transição? E daí o Miguel já pode entrar também e contar pra gente como é que é o trabalho daí dele com esses garotos. Eu acho que o 16 já é um primeiro passo de um basquete que parece o basquete de um adulto, né? O 15 a gente vê ainda uma transição, mesmo porque você tem os meninos ainda que estão, né? Realmente é um caminho assim de transição. E acho que no 16 isso já é uma unidade, você já não vê mais os atletas tanto nesse processo inicial. Então o 15 ele é mais heterogêneo nesse sentido, e o 16 acho que já é uma cara realmente já é um basquete com cara de basquete adulto mesmo. Então conta pra gente aí, Miguel, como é que você recebe os meninos e qual é o trabalho que você passa a fazer com eles? Não, é isso aí mesmo. O 16, eu já falo para os atletas que começa a ser basquete de gente grande, né? Que há uma grande diferença do sub-15 para baixo e do 16 para cima, né? Do 16 para frente, principalmente no nosso clube, a gente já começa a observar quais são os atletas que têm o potencial de se desempenhar numa LDB, né? Que é o último passo para se tornar um adulto. Também nem todos os atletas de LDB vão jogar no adulto. Então, a partir do 16, a gente já está de olho em todos os atletas que a gente tem para diferenciar quais são os atletas com maior potencial para jogar uma LDB. E a partir daí é com o Beto, mas a partir daí também pensar no adulto. Com a Larissa a gente conversa bastante sobre o desempenho dos atletas. Eu pergunto para ela quem que ela está achando que vai melhor, que tem mais potencial. Eu também fico de olho e eu trago os atletas do Sub-15 para treinar com o Sub-16. Porque ela treina de segunda, quarta e sexta e eu treino todos os dias da semana, então eu encaixo eles na terça e na quinta. Aí eu consigo separar o treino do 16 e do 18, né? Então o 16 treina com o Sub-15 e depois alguns Sub-16 sobram para o treino do 18. E o meu objetivo é tentar fazer com que sejam vários atletas que fizeram essa trajetória no Paulistano que se desempenhem no 16, certo? Eu não gosto de montar um time novo, né? Porque a questão principal é essa, né? Eu, como treinador 16, eu já estou olhando para cima. Então, eu não posso ter na mão um time fraco. Eu já tenho que focar no desenvolvimento, mas também tem que ter um bom desempenho. O meu objetivo é poder trazer do Sub-15 a maior quantidade de atletas para ter esse desempenho. E aí tem uma categoria intermediária, né? Eu na Federação Paulista estou no 16 e no 18, que é o que a Federação Paulista tem para competir. E no âmbito brasileiro a categoria é Sub-17. Então acontece uma mistura de duas equipes, a mistura do Sub-16 com o Sub-18, né? O Sub-18 tem Sub-17 e Sub-18 no mesmo time, então eu tenho que fazer uma mistura para jogar o CBI. É um tanto mais difícil, né? Porque seria um terceiro time para poder pensar, elaborar estratégias e tal, mas ao mesmo tempo é interessante porque justamente acontece essa mistura, né? Ajuda na maturidade deles, com né? com certeza ajuda na maturidade do 16 para competir com gente mais velha e dos 17 que na categoria do Sub-18 eles não têm tanta responsabilidade, quando é a vez do 17 eles têm que assumir, então é uma combinação interessante aí que acontece. E daí, você fazendo esse trabalho de formação, como é que é o jogo? A Larissa deu características de como é o jogo com os garotos do 14 e 15, mas como é que é já o jogo do basquete com os meninos que estão com você, para chegar na turma que vai com o Beto? Então, quem chega no Sub-16, geralmente já tem uma bagagem técnica, né? Sempre dá para polir e a gente nunca deixa de trabalhar a parte técnica. E o que eu faço é começar a pesar mais na parte tática, na parte estratégica, na parte de ter essa disciplina de pensar realmente no jogo, olhar o placar, olhar o tempo, olhar as faltas, lembrar do plano de jogo que o treinador levou, né, para a preleção e tentar não sair tanto disso aí, né? Quando eu penso no Sub-15 para baixo,
os jogadores talvez tenham um pouco mais de liberdade, a gente tolera um pouquinho mais esse tipo de erros. A partir do 16, como vai ficando mais sério, o atleta tem que começar a entender que, bom, tem um plano de jogo, não é por acaso, o treinador pensa na característica própria, na característica do adversário e quer ir por um caminho, e a gente tem que, o atleta tem que seguir esse caminho, né? Obviamente que alguns têm um talento especial, então a gente deixa um pouco mais em aberto, outros têm que seguir a linha um pouco mais à risca, mas a diferença é essa aí, né? Já começa a ser esse basquete mais pensado, mais estratégico, né? Talvez mais inteligente, menos lúdico, acredito eu, que... Já mais competitivo, né? Não que não seja Não, competitivo, exato. mas tô usando esse termo até Não, para parecer mais comum. Até porque o Sub-15 está na esfera do basquete metropolitano e cidades próximas. E do 16 para cima já vai para o estadual, né? E então todos os atletas que estão competindo nessa esfera estadual já são conscientes de que eles estão se preparando para uma carreira como um jogador profissional, né? Então a cabeça muda. Aqui no clube a gente tem muitos sócios até o Sub-15. Depois do Sub-15, o sócio são poucos os sócios que vão até o 16, porque você precisa ter muita dedicação para acompanhar treino. O compromisso muda, né? Para viajar pelo estado. Então, a maioria dos sócios preferem se dedicar ao estudo e tem que abrir mão do esporte. Se seleciona entre eles mesmo. Você Sim. já percebe. Se bater o olho, você já sabe quem é quem. Sim. Quem pode seguir numa equipe adulta. Exato. Quem pode... às vezes, eu já levei menino de 16 anos para jogar o Sub-22. Uhum. No caso, foi o Vitão. Com 16 anos, foi contra aquele time do Ceará, que só tinha os caras que iam virar e ele tava lá jogando com os caras. Uhum. Ele deu um pulo. Não que o Vitão foi um fenômeno, entrou já arrebentando, não, mas ele tinha muita vontade, muita disposição, e eu queria um cara desse para agitar o time. E o Vitão tá aí, até hoje tá aí na nossa equipe adulta. É isso mesmo. Então, 16 anos ele começa daquela funilada, né? E você vai ver, vai ficar um, vai ficar outro, e é muito pontual, né? Às vezes você vê um menino no 16 destruindo, ele chega no 17 ou no 18, já também perde as características dele, começa a ficar totalmente fora, não entende o que está acontecendo, porque ele continua ainda sendo miudinho, continua fazendo as coisas que ele fazia na base e não evoluiu muita coisa. E ele era um craque. Às vezes esse cara foi cestinha de campeonato e chega nesse momento... Não, Beto, e às vezes também tem a característica física, né? De repente, a gente tem um menino no Sub-15, o Fabrício, né? Ele é muito forte, ele é muito alto, ele é atlético, ele é explosivo. Dentro do jogo ele tem facilidade para aprender, coordenado. Só que a gente tem... Eu, né, como Sub-16, já tenho que olhar ele joga de pivô no Sub-15, porque ele faz uma baita diferença nessa posição. Eu tenho que começar a olhar ele com a característica que ele pode ter lá na frente para chegar no Beto como um cara que pode fazer... um 3, uma posição de lateral, um 4, né, um pivô que abre, e um lateral, um cara que joga de frente. Porque a gente sabe que ele não vai crescer mais. Exatamente. Né? Ele tem já 1,98 m, mas com todas as características de que está no final da maturação. Né? Então, é isso que acontece nessas categorias. De repente o cara não consegue, o atleta não consegue fazer essa transição posicional e começa a ficar para trás, né? Porque outros atletas conseguem, ou de repente chega um cara maior, mais forte, que sabe fazer a função que ele faz, e aí ele vai ficando para trás. Então, daí com essas características e quem passa por, vamos dizer, esse funil, que não com esse sentido de exclusão, mas é o que... É um filtro. É um filtro, né? Chega com o Beto, que já começou a dar as características. Mas eu queria que você falasse como é que é o estilo e como é o jogo já, como é o seu trabalho com essa turma que passa do 18 para frente. Nós sempre estamos conversando, isso é o mais importante que eu vejo. A Lari está um pouco mais para trás, mas eu estou no treino com ela lá, a gente bate papo sobre basquete, sempre vão estar batendo papo sobre basquete. E nessa mudança, que nem no próximo ano, vem os meninos do Miguel para cá, eu vou ver esses garotos, a gente vai bater papo. Às vezes eu tomo a decisão e acabou, não é? Não, a gente bate papo, conversa, fala, não, vou ver isso e aquilo. Ele, porque não consigo estar nos jogos dele também, que é uma situação difícil, né? E ele que tem que dar esse feedback e falar, é isso, esse garoto faz isso, faz aquilo outro. Porque esses meninos vão chegar aqui no 18, no 20, o técnico de cima está contando com esses garotos que estão subindo. Então, se você fizer uma escolha errada, você vai pagar pro ano todo. Mas você vai ter que fazer esse menino jogar. Por quê? Eu gostei desse garoto, mas só que esse garoto, para mim, é legal, ele vai jogar, ele vai fazer parte da equipe, mas só que chega na hora o cara não vai.
Então nós temos. Acontece, mas nós precisamos estar mais prevenidos para isso não acontecer. Porque, como foi dito, se é do 18, é um pulo enorme para chegar até o adulto, né? Sub-20 ainda vai, mas até o adulto é um pulo gigante. Sim. Tem o menino que chega e já pula direto e vai jogar lá com o adulto, e tem meninos que você fala, esse vai, e as coisas não acontecem. Sim. E as coisas ficam meio... Aí você tem que cuidar daquele menino e fazer que ele melhore 5%, 10%. Alguma coisa você melhorou, ele não pode regredir, voltar para trás, entendeu? Esse trabalho, então, aproveitando já, fala um pouco pra gente de como está a situação e um panorama das equipes que você, Beto, está cuidando esse ano, que estão disputando e, inclusive, já conquistaram um dos títulos, que foi o Interligas LDB. Tem o time do LDB, tem um time no Paulista Sub-20, fora o trabalho de você acompanhar, ajudar o pessoal do time principal. Nós montamos duas... Ela acaba virando duas equipes por causa que um é 22 e o outro é 20, né? Mas montamos uma equipe forte. O mais importante disso tudo é que esse trabalho ele vem a longo prazo. Tá? Às vezes você vê os meninos jogando, correndo, o Miguel participa e vê bastante, ou às vezes o Sub-20 e o 22. Essa caminhada deles, a gente vai acertando, vai ajustando. Aí passa ano, você fala assim, poxa, isso aqui não deu, eu preciso ajustar isso, ajustar aquilo, e a gente vai ajustando. E às vezes erra muito, às vezes não, muitas vezes a gente erra mais do que acerta em algumas situações. Mas a ideia é de formar esses garotos para eles entrarem no adulto, como a gente tem um time de moleque hoje em dia, a gente tem a responsabilidade em dobro para a gente levar para o Dema. Tem que levar os caras prontos. Os caras prontos para entrar, substituir quem for, o melhor jogador do time. Ele vai trocar porque esse cara está melhor e o cara que nós trouxemos para ser o cara do time não está jogando nada, vai ficar no banco. Então tem toda essa trajetória que passa nas nossas mãos até chegar no Dema. Aí o Dema vai, no último toque vai ser dele. Ele ajusta aqui, ajusta ali, por ser um técnico há muito tempo, seleção brasileira, tudo isso, ele vai ajustando algumas coisas que ficou meio para trás, que ficou meio passado, entendeu? Aí vamos falar agora específico do desempenho do time. Dos meninos, no sentido do quê? O time sub-22, com um reforço de 23, tinham 2, ganhou o Interligas. Sim. Ano passado, esse mesmo time foi vice-campeão da LDB. Vice-campeão, nós estamos nesse... Acho que é vice-campeão. Então. Um quebrou e perdemos dois. Qualidade o time tem. Conta um pouco desses garotos, para quem está acompanhando a gente aqui, que não conhece quem são eles, quais são os destaques, o que eles têm feito e talvez até dar um panorama do que a gente pode ver com eles daqui para frente. Nós conseguimos montar um time sub-20, 22 que eles estão muito focados no que querem. Eles querem chegar a virar jogador de basquete, é a vida deles isso, né? Mas o mais importante de tudo isso, que deu uma liga boa. Porque a gente vê em basquete, futebol, vôlei, o que for, se o time pode ser o melhor time que for, mas se não tiver uma liga, não adianta. Porque ele vai jogar contra você, na hora de passar a bola, ele passa a bola para o outro, e isso a gente não encontra no sub-22. Tanto que esse título que nós tivemos foi porque o time foi uma unidade. Foi um time. O cara chutava a bola sem tempo, mas já tinha outro buscando rebote. A bola pingando no chão, o cara se jogava, os caras do outro time até tiravam o braço, porque vinha com aquela loucura. Anderson, Buiú e alguns se tacando na bola. Isso que me deu prazer de ver, sabe? Que os meninos podiam chegar e que nem Buiú, Anderson, os caras estão subindo adulto. Podia chegar e falar, é mais um campeonato de base para nós, mas não. Eles estão muito firmes. E essa equipe, eles estão muito focados para trazer a LDB. E aí que tem os meninos que são sub-20 para trazer o estadual. Porque a LDB também, ela conta como se fosse um CBI, né? Uhum. Então a gente tem o CBI 15, o CBI 17, o CBI 19 e a LDB conta como CBI. Seria um quarto título brasileiro, certo? Exato. Então, como comissão, como clube, a gente está muito focado nesse campeonato. E acho que o Beto realmente montou um time muito, muito forte, não só tecnicamente, fisicamente. Sim. O time é muito bom. Teve um dos jogos do Interligas que foi contra o Boca Juniors, né? E eu conheci alguns da comissão técnica, fui conversar com eles. E eles falaram pra mim, cara, a gente tentou de tudo, taticamente, tudo que a gente tinha na nossa bagagem, tentamos fazer contra vocês, mas não conseguíamos enxergar a cesta. Porque o time é muito grande, é muito atlético e tava muito, muito focado. Né? Então, pra mim foi uma... Lógico que eu não falei pra eles, né? Mas foi não um elogio, mas eu me senti bem, porque eu percebi que realmente esse time tá no caminho certo e um time que tem tudo pra conseguir aquilo que
que tem pela frente. É o tipo de coisa que deixa satisfeito por Exato. ver que estão enxergando o resultado adversário, do seu né? trabalho. Exato. Esse reflexo vem não só pelo resultado, mas vindo pelo adversário, talvez o maior Sim, reconhecimento que você sim, consiga sim. ter. E também isso eu sei que tem ali no lado de vocês, porque vocês foram vice do CBI com uma equipe que foi formada no Sub-14. Você estava me contando que era o time que no Sub-14 ano passado foi sétimo, Foi sexto, sétimo. ficou em posição intermediárias da competição e Isso. esse ano a mesma equipe já foi para uma final de campeonato. E são muitos Foi. garotos, inclusive, que têm um ano de basquete Teve só no um muitos máximo. reforço deles. desse time, né? Só o Chamel. Só veio um O menino. resto é a base Exatamente. daquele time do ano passado. Conta pra gente como é que foi esse time e como é que foi um pouco do campeonato. É que teve um momento pós-pandemia, né? Então, nós tínhamos alguns meninos que jogavam já aqui no clube, no Sub-12, mas a gente teve esse espaço aí de 1 ano e meio parados, mas todo mundo sofreu por isso. Mas vieram meninos aí da Escolinha do Leite, né? Acho que o Leite também tem uma importância muito grande de captação pra gente, né? Ele tem muitos meninos aí na escolinha que ele tem aí pela cidade inteira. E aí ele mandou alguns meninos para nós. Muitos deles chegaram só com a bagagem da escolinha, que é totalmente diferente, né, de um volume competitivo. Então a gente teve que começar um trabalho lá em agosto, né? Mas o CBI do ano passado foi no finalzinho de outubro. Então, agosto, setembro, outubro, 3 meses de trabalho. Então foi totalmente diferente, né? Eu acho que até a forma como eles chegaram no CBI, a confiança com que eles chegaram esse ano, do tipo, agora a gente joga basquete, né? O ano passado vamos ver o que a gente já aprendeu. Foi mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso que eu aprendi. Foi bem isso, né? Erros ainda muito relacionados à insegurança, tomadas de decisões ainda bem imaturas. Então, acho que essa mistura, né? Essa forma heterogênea do time, né? Que o ano passado foi bem presente por essa mistura dos meninos que já eram, com os meninos que chegaram. Então, acho que a gente foi mais no susto, né? Tipo, deixa eu ver se vai dar certo alguma coisa. Então, nós ficamos na 7ª posição no passado. Eu acho que esse ano, a forma como a gente chegou, com uma segurança de temos recursos defensivos, né? Que eu acho que é uma grande diferença, né? No 12, 13, 14, você tem uma limitação muito grande você tem ali 2 defesas, no máximo, né? Não dá para você ter uma grande quantidade de opções se você não consegue refinar. Então, a gente diminui ali as opções o 14 ano passado, a gente jogou praticamente o campeonato inteiro com a mesma movimentação. 5 abertos e o conceito de dá e segue, que a gente chama, né? Que o futebol chamaria de 1-2, né? Acho que é isso, né? O futebol chama disso, né? Isso aí. Então, a gente vai com uma limitação de recursos ofensivos e defensivos para que a gente possa fazer com qualidade, né? E hoje eles vão com uma segurança de que, bom, se o adversário fizer isso ofensivamente, a gente vai responder dessa forma defensivamente e o contrário também, que eu acho que é uma grande diferença do 16, né? Acho que a maturidade do jogador permite que do 16 para cima o técnico possa, na hora do jogo, criar alguma coisa que às vezes não foi pré-treinada, mas a maturidade do jogador permite que ele faça. Então, o cara monta ali na hora, né? Nas categorias mais baixas, não, né? Você tem que ser uma coisa que você treinou. O 15 já dá pra gente arriscar um pouco mais. Então, acho que a gente chegou já com essa maturidade de poder improvisar situações que o basquete, como, né, totalmente imprevisível, requer, mas acho que eles chegaram seguros assim, agora a gente sabe jogar basquete. Então, até comentei com você, né? Acho que a gente conseguiu fazer um pouco de tudo. A gente teve menino com bom aproveitamento de bola de 3, a gente teve os meninos que infiltraram e jogaram contra um, a gente teve um reboteiro, a gente conseguiu marcar individual, zona, dobra, quadra inteira, meia quadra. Então, acho que a gente foi com muito recurso ofensivo e defensivo. Isso traz segurança pro atleta, né? E hoje a gente, quando você pede tempo, quanto mais velhos os meninos são, quando você pede tempo, você não fica 1 minuto falando, né? Você dá instruções bem pontuais e eles conseguem transformar uma instrução que às vezes tem 10 palavras ele vai entender todo o plano por trás de poucas palavras, né? E aí, quando os meninos são mais novos, a gente tem que fazer uma coisa muito detalhada, né? Esse ponto da instrução, aliás, eu vou até usar como gancho aqui para um comparativo de diferenças, né? Não só de quem passa, como de quem entende, porque vocês também tem o lado de jogador, né, de basquete, mas estão agora mais ainda o lado de treinador. A gente sabe que isso vai mudando com o tempo.
Você está dizendo que o garoto lá, em poucas palavras, e acredito que vale para todos, é muito mais mostrar do que explicar, né? Nesse momento ali de quadra, pelo barulho, pela pressão, pelo tempo. Tem que ser bem pontual, né? Tem que ser Uma bem situação pontual. dessa, tem que ser bem pontual. Mas a molecada escuta mesmo. Sim, sim, completamente. Acho que o 15, acho que lá no CBI foi... Primeiro que já existe um diálogo muito íntimo do que eu acredito que é o basquete nessa idade. Os atletas compram o que eles confiam na gente. Então, quando você perde tempo, você fala, eles entendem tudo que você fala, né? Então, você não precisa dar 1 milhão de detalhes, eles já entendem, porque são situações que a gente já viveu em outro jogo, que nós já vivenciamos no treino, e as situações vai ganhando esse volume, essa maturidade. Então, é isso. Quando eles são mais novinhos, você tem que dar tudo com muitos detalhes e desenhar. A prancheta é sempre essencial, mas com os mais novos, você tem que realmente mostrar. E com os mais velhos, às vezes, às vezes é mais verbal até. A gente usa muito a prancheta, mas às vezes poucas informações, assim, até no meio do jogo, você chama um atleta e você fala uma informação e ele consegue passar isso para os demais. Às vezes você não perde tempo para falar uma coisa. Você fala para um atleta e ele passa para os demais, porque ele porque eles também já têm essa autonomia de conseguir, porque ele já reteve aquilo que você falou, né? Aquilo lá ele já aprendeu, ele já entendeu, agora ele pode passar para o outro. Então, isso é uma coisa bem interessante, eu acho, do esporte, essa autonomia. A molecada te escuta bem, Miguel? Escuta sim. Às vezes a gente tem que, né, dar um puxão de orelha, trazer mais para perto, porque tem alguns atletas que acham, pelo talento, ou algumas situações que viveram, que acham que estão sabendo e não estão, né? A gente percebe. Mas sim, todo mundo ouve, porque ninguém quer cometer o erro e todo mundo quer ganhar, né? Então, quando a gente pede tempo, tá todo mundo focado realmente no que o técnico vai falar, porque nas situações que a gente perde tempo, geralmente são situações onde as coisas não estão indo como a gente quer, né? Então a gente para o jogo, traz o time, dá uma explicação, mostra alguma situação para colocar o time de novo presente em quadra para continuar jogando. Eu acho que as situações mais difíceis são quando, né, você perde um tempo e tem um atleta especificamente que está, né, tomando decisões erradas. Então aí você tem que ter certo tato, ou não, de repente você tem que dar no meio, mas às vezes alguns atletas ficam meio revoltados, ou você tem que saber, acho que você tem que saber que botão apertar, né? O Guardiola, ele fala que cada jogador tem um botão. E às vezes você, brigando com o atleta, você não consegue o que você quer. Então você tem que conhecer bem os meninos para saber por onde entrar, né? Mas também tem a gente, né? Às vezes a gente tá... Fala aí, Betão, às vezes a gente tá num estado, né, que a gente não consegue se dominar e tem que falar do jeito que sai, mas tem que falar. Até porque nós também temos os nossos, claro, né? Claro. Exato. Só que, assim, a gente tem que garantir que a mensagem tá chegando. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. E com você? Cara, eu gosto de estar muito próximo dos meus atletas. Eu gosto de saber o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, o que eles melhoraram, o que eles não melhoraram, o que eles acham, às vezes, de algumas situações. Ó, fiz isso, fiz aquilo. O que vocês... Eu dou vamos dizer, essa liberdade deles falar alguma coisa. Ó, Beto, não tá dando certo isso aqui, nós estamos batendo. Tá. Então, tá bom, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Mas vai fazer o que eu pedi. Não vai fazer de qualquer jeito, né? Porque eles acham que eles são donos de tudo. Eu cheguei agora aqui, eu mando em todo mundo e é assim, não é assim. Tô na NBA. Não é assim, não vai ser assim, não pode ser assim, porque, cara, você tá tomando uma decisão sua. E os outros 11, como que faz? Qual que é o entendimento dos outros 11? O que eles entenderam? Você tá pensando uma coisa, mas você falou com os outros 11, falou comigo, falou com o assistente, você falou com quem? Você toma uma decisão e acabou. E tem também outra questão. A gente, obviamente, é mais velho que os nossos atletas, a gente jogou, a gente teve em quadra. E quando você tá fora, você percebe que com as pulsações que você tá em quadra, você tem que pensar o jogo, você consegue tomar boas decisões, mas quem tá de fora tá observando o jogo todo, completo, né? Quem tá jogando tá muito focado, ok, no time, mas também tá passando por um monte de sensações, emoções, as pulsações lá em cima. Então, a gente tem que falar pra atleta, calma que eu tô pensando no jogo pra te ajudar. Tem que encontrar um equilíbrio, sempre, como qualquer coisa na vida, né? Mas o jogo de basquete, tanto pra quem tá lá dentro, no jogo, o atleta,
Ele tá focado na atuação dele, tá focado em garantir o melhor desempenho dele pro time, em teoria sempre, né? Só que a agilidade e a rapidez de decisões é o que justamente a idade vai melhorando. Exato. Essa Às vezes, a né? curva Às de vezes. Deveria ser, de novo, né? em Deveria teoria. ser. Em teoria. Na pra ser prática é assim. outra Em coisa. teoria. Na prática é outra coisa. Hoje em dia, isso que eu vou falar, não sei o que vocês pensam, mas sempre foi importante para o atleta ter um reconhecimento, ter um destaque, para ele sentir que estou no caminho certo. Eu tento marcar para eles que o reconhecimento não é tão importante porque ele pode desviar o foco do time. Mas hoje é mais difícil ainda, né? Porque qualquer um com a câmera de celular consegue filmar uma enterrada e de repente destacar um cara que talvez não foi tão bem quanto o outro que não tá na rede social. A rede social tá cheia desses personagens. E às vezes o atleta pensa que, peraí, para aparecer na rede social, o que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer cesta. Só que não é o que o time precisa, né? De repente o time precisa que ele passe 3 bolas e faça 3 cestas, não 6 cestas. E outra, né, Miguelito? Não vai ser todo mundo, vai ser o cestinho do campeonato, vai ser o melhor jogador, isso e aquilo. Ah, aquele cara que põe bola, que é o cara, a estrela do time, é o cara que vai ganhar mais dinheiro. A gente já sabe que é isso. Então eu não vou conseguir chegar. Se eu quiser brigar com esse cara aqui em cima, eu tô morto. Então eu tenho que fazer coisas que ele não faz. Exato. O que ele não faz? Ele não pega rebote, eu vou pegar rebote. Aí ele não marca, eu vou marcar. E aí esse cara ganha 30, esse aqui vai ganhar 15. Só que ele vai ganhar 15 por um período longo. Isso, mas só que esse cara que ganha 30 aqui, ele vai querer levar esse cara de 15 porque esse cara cata o rebote pra Exato. mim, pra eu jogar. E no Então, decorrer do tempo, de repente, esse cara que ele ganha pode 15, evoluir, né? ele vira um especialista, vira um jogador reconhecido e Um consegue. Dennis Rodman. Exato. Exatamente. Não, Dennis e é- sabe, Rodman, mas o né? Beto Ótimo falou, exemplo. é o exemplo do Vitão que a gente Vitão. tem aqui. O Vitão não é um nunca se destaque. preocupou de, você o cestinha, nada. Ele se preocupava sempre com o time. Com o todo do time. O que tá acontecendo na quadra, fora da quadra. Se o cara tá treinando mal, ele ia lá e cobrava. E tá aí até hoje. Voltou agora da lesão, graças a Deus, tá tudo bem com ele. Tá fazendo bons jogos. Entendeu? Não adianta eu querer ser o estrela. Isso esquece. O cara, quem for vai ser o estrela, o cara nasce com aquilo dentro dele. O cara aparece e chega. Tivemos exemplo de Oscar, sabe? Muitos jogadores. Marcelo Machado. Todos esses caras que era dele isso. Eles gostavam ele era o centroavante do time, matava a bola. É. Aí o Chilton fazia os bloqueios pra ele matar a bola. Exatamente. E ele, com a qualidade que ele tem, que é imensa, não tinha O resto erro. tem que ser o trabalhador, né? Tem uma história que fala que o Marcelo falou: pra onde eu for, eu vou levar o Chilton. Porque ele abre um espaço pra mim, eu vou estar sossegado, sozinho. Que tinha o Vagnão na época que veio com a gente Sim, aqui, lembra? lembro. O Vagnão só fazia bloqueio e a sobra. E o cara aceitava. Agora, se o cara quiser brigar com ele, ele tá fora. Ele tá fora, ele tem que entender isso. Qual que é a sua função? Esse é um processo que na base também tem a ver com o que a gente estava falando antes. De repente, no 15, o menino se destaca muito. Porque ele é grande, porque ele é forte, porque ele faz cesta perto do aro. Aí no 16 ele continua se destacando. De repente ele vai para o 18, peraí, tem um cara mais talentoso, que faz mais cesta. Se ele não começar a entender que a posição dele agora é outra, que ele tem que aprender outro papel, de repente ele começa a se perder e o objetivo dele começa a ficar mais difuso. Se ele entende, peraí, não, agora eu não sou o cestinha do time, porque minha característica é outra. Esse cara mata mais bola do que eu vou jogar mais para ele, vou fazer mais a função aqui, vou carregar um pouquinho mais o piano, coisa que eu não fazia antes. Então, muitas vezes não é tão fácil, né? E isso faz parte do nosso trabalho, ir moldando, ir convencendo, ir conversando, ir mostrando qual que é a realidade para os atletas conseguirem trilhar esse caminho que leva eles aonde eles querem. Eu acho que alguém até comentou comigo, né, no dia que a gente recebeu a premiação lá do CBI, né, que nós ganhamos 3 prêmios individuais, né, e o Fabrício ganhou 2 deles, né, e acho que, não lembro quem comentou comigo, talvez foi o Xambim que comentou, tipo, isso é muito bom para ele o reconhecimento, mas pode ser ruim, né, porque ele pensa, bom, o que eu estou fazendo está dando certo. Exato. Então não preciso mais do que isso, não tem né? mais o que E é um evoluir. jogador que a gente sempre tenta negociar para ele treinar mais com o 16, ele poderia desempenhar um papel importante no 16. Ele ainda está descobrindo que o basquete é uma coisa importante para ele, que pode levar ele aí a diversas portas na vida dele. E aí o prêmio pode ser isso. Bom, do jeito que eu tô fazendo, tá bom. Então, tô fazendo tudo certo, né? Então não preciso talvez me desempenhar nada mais que isso, né? Então, é a faca e o queijo na mão aí para tomar uma decisão errada, né? Exatamente. E nesse ponto que a Lari falou, o cara pode ser o melhor cara do time. Ele entrou dentro da quadra, fez um bom jogo, veio pra quadra, começou a treinar mole e falou: senta. Você não quer. Senta. Pode sentar, fica aí. Você acha que é o melhor? Você vai ver se vai virar jogador.
Então, ele vai fazer, não sei o quê. Então fica lá. Já tá bom, você já tá feliz, né? Já tá feliz. Usando ele como exemplo, né? Você tá feliz com o que você fez lá? Tá bom. Então, senta lá, fica lá, vai outro no seu lugar, não tem problema. Nós já estamos classificados mesmo, não tem problema. Porque eles querem te... eu faço, eu sou. Não é, você não é ainda. Você pode ser. Tá longe, tá muito longe. Então, ele tem que entender que tem um comando. Nesse comando, ele vai estar jogando. Ele é o cara que precisa puxar os meninos, porque os meninos olham pra ele com os olhos desse tamanho e falam, nós temos um monstro aqui. Exatamente. Isso Entendeu? acontece muito no 15. E aí né? ele é o cara que vai chamar os caras, vamos treinar. Você tá arremessando errado, ele tem que tomar, não sei se ele fala muito, perdão, se ele fala muito, se ele fala pouco, mas é o cara que tinha que... A liderança. A liderança e trazer os caras. Nós vamos agora jogar o CBI lá, que vai ser a final do campeonato, nós vamos ganhar lá. Precisamos estar um com o outro. Do que o cara usar aquilo, tipo, ganhei 2 troféus, não sei o quê, eu já tô bem, já sou um jogador de basquete. Aí que o tombo vem, né? E eu vejo muito potencial nesse moleque. Abrir ele lateral ali, ele vai voar, cara. Ele 15, né? Olha quanto ele tem de base, ele vai começar a subir para times de cima, ele vai ter tudo para voar, tudo para virar um jogador. Mas e é engraçado que acho que os próprios atletas já começam, até isso a maturidade vai aumentando, que eles começam a perceber esses comportamentos dentro da quadra, né? A gente teve uma situação, não sei se eu comentei com você, que a gente fez uma defesa pressionada, que acho que é a defesa que a gente tem mais êxito ali para roubar a bola ou fazer com que o adversário faça uma definição forçada, rápida, para que a gente saia em contra-ataque. E aí a gente cria 3 linhas de defesa, né? A primeira tem um menino, na segunda tem 3 meninos e na última tem um menino. Mas quem fica sobrecarregado com essa defesa é a segunda e a terceira linha, né? Mas esse primeiro menino aí, ele não é o que vai roubar a bola, mas é ele que vai induzir o adversário para um lado que a gente quer da quadra, onde a gente vai atuar, né? E aí aconteceu que o Luiz estava na primeira linha, né? E aí ele estava tomando corte direto. Mas aí os meninos na segunda e na terceira linha estavam conseguindo compensar o que ele estava fazendo. Só que aí a hora que ele via que os meninos iam roubar a bola, ele já corria. E aí alguém soltava a bola pra ele e ele, bandeja. Ele, nossa, olha quanta cesta que eu tô fazendo. Aí o Chamel chegou pra mim e falou assim, troca ele comigo, bota ele lá na segunda linha. Bota ele lá pra ele marcar um pouquinho. Aí fazer o trabalho. Você vê, mundo, e ele dentro da quadra teve o Chamel, ele percebeu e falou, ele tá tomando corte... Aí a gente tá tendo que correr aqui, mas a hora que a gente rouba a bola, ele é o primeiro a sair correndo. E aí eu fiz essa troca, e você vê dentro da quadra, eles percebem, né? Qual é o objetivo dele no jogo? Era pontuar, né? Então ele sobrecarregou a equipe dele, né? Tomou uma decisão, como o Betão disse. Você tomou essa decisão, e os outros 11, né? E eu achei muito legal essa maturidade, assim, do Chamel. Falou, me troca comigo, eu vou fazer a primeira linha do jeito que ela tem que ser feita. Bota ele lá atrás. Né? Bota ele lá atrás pra ele ralar um pouquinho. Se ele quiser correr pro contra-ataque, ele vai ter que correr um pouquinho mais. Fazer cesta todo mundo quer, marcar não, né? É sempre assim. E lembrando que basquete é jogo de defesa. Então, basquete... Eu vejo assim, a defesa é o espírito de equipe de uma equipe, né? Se você tá disposto a marcar, você tá realmente preocupado com o teu time. Porque atacar... Alguém pode errar na ofensiva, mas se você tem o talento, se você caprichou no arremesso, você pode fazer a cesta. Na defesa, um errou, todo mundo toma a cesta. Sofre todo mundo. Né? Então, defensivamente, você tem que estar lá disposto para dar o melhor pro teu time. A gente falou aqui bastante até o momento do trabalho envolvendo vocês com a formação dos atletas, mas eu queria que vocês falassem também um pouco do trabalho no lado estrutural, o que o Paulistano oferece para o pessoal, né? E o que vocês têm disponível. Muita gente, inclusive, não tem acesso, não vê por causa de horários, etc. Mas estão aqui. Eu sou testemunha que eu vejo vocês regularmente no clube e só não vejo o Miguel porque eles treinam no Continental, mas sei que estão lá direto. Falem um pouco pra gente como é que é essa estrutura, o que tem aqui no Paulistano para os garotos, como é essa parte realmente física do basquete. Acho que a gente tem ali a parte da preparação física ajuda a gente bastante, né, também. A fisioterapia, acho que a fisioterapia e os preparadores físicos, a gente monta um grupo ali que está sempre em comunicação, Sim. né? Mas acho que o fato, por exemplo, dos atletas poderem vir direto da escola, porque eles vão chegar aqui e poder almoçar aqui, e antes de ir embora, poder jantar aqui, eu acho que isso é muito relevante, né? Porque ele tem essa tranquilidade, porque ele ganha tempo, né? Ele não precisa ir para casa, ele vem direto para cá. Tem a van que leva os meninos de volta lá pro Continental, isso é super importante, né? Porque no dia que não tem a van, se por algum motivo a gente dá treino até mais tarde, a gente evita, né, fazer isso, mas se por algum motivo a gente precisa treinar até mais tarde, eles valorizam muito isso, né? A van, o refeitório, acho que para eles, né? Agora pro grupo todo,
também, acho que a parte da preparação física. A gente estava no CBI, nós fizemos 5 dias seguidos de jogos, né? E aí nós tivemos 2 meninos machucados, o que acabou sobrecarregando. Os meninos jogaram uma minutagem maior do que a gente esperava. E aí, acho que no final do 3º jogo, a gente conversou com o Pedro, um dos preparadores físicos que estava aqui, a Elaine estava com a gente lá, e ele falou, vamos fazer uma imersão nesses meninos. E aí nós fizemos uma correria danada lá em Curitiba, compramos uma piscininha, fomos atrás do gelo 24 horas, e aí a gente precisava arrumar um lugar para fazer isso, né? Porque não dá pra você fazer isso no banheiro do hotel, né? E aí a gente falou com o clube, o curitibano cedeu espaço e tal, e nós somos o único clube que fez isso, né? Então, e teve assim, o preparador físico daqui, a gente falou no telefone todo o tempo, com a fisioterapeuta, como é que os meninos estão, como é que tá a percepção de esforço, a percepção de dor. Então eu acho que essa relação também, mesmo de longe, ela foi muito importante, assim, isso é um baita diferencial. Realmente a gente tem uma boa equipe de preparação física que aumentou agora, né, com a chegada da Elaine, aí já deixou de carregar muito o Pedro e ele está dividindo esse peso com a Elaine, e isso melhorou muito o desempenho dos atletas e o trabalho deles, né, dos preparadores físicos. A fisioterapia está muito bem. Acho que a ideia dessa diretoria, que é de jogar com a base, colocou uma dificuldade para a gente, porque sobem muitos atletas de um time para o outro, mas isso ao mesmo tempo, e treinam pouco, jogam muito, então sempre estão com risco de sobrecarregar o físico. Mas isso fez com que a comissão técnica se unisse mais, tivesse mais comunicação, e eu acho que isso vai dar muito certo no médio prazo. Já está começando a dar certo, e no médio prazo isso vai melhorar muito o nosso trabalho. A questão do refeitório é fundamental. Acho que até... Nossa, eles valorizam muito. Não, e nós também, fala a verdade. É muito bom comer aqui, a comida é muito boa. Eu acho que há pouco tempo teve até uma votação para ver se o pessoal, os funcionários queriam... Sim. Foi quase unânime. Foi unânime, lógico. Ninguém quer abrir mão do refeitório do Paulistano. Isso é muito importante. Já a partir do 16, a gente traz meninos do interior do país, do estado e de outros estados, no 2022 também. Então o clube dá alojamento para eles. Muitas vezes também dá bolsa escolar num colégio que chama Horizontes. Então isso facilita também a contratação de atletas com potencial, né? Porque a gente está de olho nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos estaduais, através de agentes, através dos próprios atletas chegam outros meninos que a gente tem a condição de dar essa oportunidade por causa dessas facilidades que a gente tem. Acredito que dá para melhorar muito ainda a estrutura, mas acho que estamos indo num caminho certo. Acho que estamos indo no caminho certo. Cara, eu joguei aqui no Paulistano, né? E hoje tô como técnico, eu vivenciei essa época. E essa evolução do Paulistano é absurda. É absurdo. Do que eu passei, não que eu fui maltratado, nada disso, nada. Fui muito bem tratado. Quando tinha alguma lesão, cuidava, mas com a estrutura que a gente tem hoje, não se compara. Não se compara. Tanto que nós tivemos aqui jogando, Marcelo Huerta jogando... Era a segunda divisão, jogando em Campinas, sabe? E a estrutura foi dali e começou a caminhar, porque o Marcelo chegou totalmente diferente, um cara corria quadra, não sei o quê. A evolução dele para hoje é uma coisa absurda. E o Paulistano abriu essa porta, ele é sócio e tudo mais, e o Paulistano abriu essa porta para ele. E ali foi, de lá para cá, é uma evolução fantástica. A gente tem a parte da fisioterapia, tem a parte da alimentação, tem a parte de viagens, que você viaja, você come em lugar bom, você não vai comer em qualquer lugar, você só precisa ir lá, pagar, que o clube que dá o dinheiro, a gente paga, pega o recibo e devolve. Então, é muito difícil. Muitos clubes, eles sabem o que eles fazem? Eles vão, voltam, ou eles têm já lanche lá para ir embora. Uma viagem longa, por exemplo. O cara tem que São José do Rio Preto. Sim. O cara come 2 lanches para ir, e 2 lanches para voltar, e 2 sucos. E o Paulistano não. O Paulistano te abre essa porta, vai lá e faz o seu melhor. Nós estamos dando estrutura para vocês. Vai lá e faz o melhor de vocês. Então, não tem nada o que falar. No meu modo de ver, hoje o basquete do Paulistano é um dos basquetes mais fortes do nosso país. Aí. Pode ter certeza. Com certeza. Tem outros times que estão ali também, mas no meu modo de ver, o Paulistano está muito na frente. Lá no CBI eu percebi isso, assim, muitos clubes que ficam no motel, mas não tem o serviço de almoço e janta. Então, o menino tá no hotel, aí tem que pegar os moleques, leva os moleques para algum lugar, aí come, aí volta, aí à noite na janta tem que levar para outro lugar. E aí às vezes está no ginásio, e aí tem que... Isso é desgastante, né?
E aí o Paulistano deu essa possibilidade pra gente, da gente ficar num hotel muito bom, que deu a opção da gente tomar café, almoçar e jantar no hotel. Então, assim, o tempo que o menino tem pra descansar é muito maior. Não precisa ser esse estresse de toda hora ficar entrando na van e vai almoçar e agora vai jantar e tal. Então, nossa, pra gente foi... E os outros clubes comentaram, né? Nossa, vocês estão muito bem tratados. Sim, Vários sim, falaram, não, sim, vocês estão sim. muito bem tratados. Eu falei, não, mas isso é a qualidade que a gente tem que dar para atleta. Já que ele vai jogar 5 dias seguidos, ele tem que estar realmente descansado e não se preocupando nesses detalhes, né? O bom disso tudo, a gente está vendo em quadra com esses resultados, que são uma sequência, e a gente acredita, não só por trabalhar aqui, né, mas pelo que está de resultado, a sequência do ano, né? Agora vocês vão para a fase final do CBI. Exato. E LDB. Queria que cada um falasse um pouquinho da expectativa para essa fase final do CBI com os times que tem em mão. Acho que agora eles estão com medinho, assim. O medinho não, medinho, acho que é uma ansiedade, né? Acho que é mais ansiedade. Uma ansiedade, porque, né, teve esse salto aí muito grande de um ano para cá, mas a gente não tem muito tempo, porque é daqui a um mês, né? Daqui a um mês a gente tem que estar preparado para pegar os finalistas da outra etapa e os finalistas do ano passado, né? Mas eu acho que eles estão preparados, assim, emocionalmente, acho que eles estão preparados. A ansiedade, não tem como. A gente fica ansioso, né? Meu primeiro jogo lá do CBI, a gente pegou um adversário que a gente tinha perdido ano passado, e esse ano a gente ganhou com maior tranquilidade, né? Mas aí você lembra, nossa, a gente perdeu ano passado. A ansiedade, e eu tentei me controlar, né? Eu falei, nem vou falar muito com eles aqui, que senão eles vão ver que eu tô ansiosa que nem eles. Mas a ansiedade não tem jeito, né? E agora a gente tem que pegar isso que a gente fez de melhor. A gente pegou clubes fortes também. No final foi contra um clube forte aí que também dá pra gente um termômetro do que é jogar contra. A gente jogou contra o Franca, que era um time fisicamente mais forte que o nosso. Bases importantes, né? Então a gente já teve um termômetro. Agora a gente tem aí esse mês e meio para ajustar como é que a gente consegue fazer modificações aí pra gente lidar melhor com esse tipo de adversário, né? E você, Miguel, CBI, fase final. Assim, Você viu que passado... ele falou bravo com você agora, hein? Fase final. Porque vai ser em casa, né? E esse é o exato, detalhe, eu estava exato. esperando para ele tocar assim, no assunto. O ano passado a gente tinha um time forte, mas não conseguimos a classificação. Certo? Ficamos em terceiro, batemos na porta, mas ninguém abriu, ficamos assistindo de fora. Esse ano a gente foi lá, também foi Curitiba, e ganhamos bem, jogando bem, com amplitude nos placares, e a gente conseguiu a fase final. Ia ser em São José a fase final, mas por algum motivo o São José desistiu e veio direto pra gente, né? Então, eu acho assim, talvez seja uma pressão extra, mas ao mesmo tempo jogar em casa é um prazer, porque o nosso ginásio é um ginásio bonito, é uma quadra bonita, é uma quadra que já ganhou o título de NBB, que passaram vários jogadores importantes, e os meninos estão contentes de que a gente vai jogar em casa, né? A minha expectativa, eu tenho 2 objetivos, né? O principal é conseguir entrar entre os 8, classificar para disputar as quartas de final, para no ano que vem não ter que jogar o classificatório novamente e já entrar nas finais direto. E o segundo objetivo é o título, né? Conseguir chegar o mais longe possível. Eu acho que temos 4 sub-17 muito bons. Um deles é o irmão do Vitão, o Henrique Lúcio, 2 pivôs muito altos, fortes, com qualidade, um armador inteligente. E atrás deles vem os sub-16, que estão fazendo um bom campeonato na federação. Estamos vendo aí o menino que teve o melhor desempenho até agora, estamos vendo se uma lesão vai impedir ele de jogar ou não, mas acredito que a gente pode ter um bom desempenho, sim. Então, já que ele disse que eu te pressionei, então agora que eu vou pressionar. Vamos lá. Porque LDB, atual vice-campeão, ganhou Interligas, tudo bem que teve 2 sub-23, mas agora não tem mais, e além disso ainda tem Paulista. E tem a CBI. E tem a CBI 19, né? Então, 19. CBI 19 que e é LDB, o atual né? campeão. Exatamente. Então a pressão acho que maior aqui é toda sua, Beto. E aí? Eu gosto dessa pressão. Pra mim não tem problema, não me atrapalha com isso, sabe? Eu sei que os meninos trabalham forte, que os meninos estão afim, estão focados, como eu falei no início. Eles querem ganhar tudo. Mas só que dessa etapa que nós vamos ter agora, não vai ter o Brunão, não vai ter Mogi, não vai ter esses caras. Acho que nós temos só o Henrique e o Mamo. E vai vir os caras dele pra cima. Ou sub-18. Com o sub-18, que vai subir.
Mas nós temos total condição de ganhar, total. Eu acredito muito nisso aqui. Você trabalha forte, você está se dedicando ao seu trabalho, você pensa no seu trabalho, e o cara tem que ir lá e jogar. Porque o menino, vamos jogar o final de sub-19, mas desde quando ele está treinando? Desde quando ele está com a bola na mão? Então ali é ajustar algumas coisas, acertar algumas coisas, e eles têm que tomar vergonha na cara e jogar. É isso. Se impor dentro da quadra, não entrar achar que já ganhou, ou não entrar, poxa, nós vamos pegar esse time, vamos pegar aquele time. Não, nada disso. Você trabalha muito tempo com isso. Sem medo e também sem soberba. Né? Sem medo de ser feliz, e também a soberba não pode aparecer. E tem que entrar firme. Nós jogamos a final ano passado, mas chegou uma hora que tomamos um sufoco, chegou a 6 pontos o jogo. Aí o time foi, buscou e nós ganhamos o campeonato. Mas eu tô aí a minha história, eu gosto de estar sempre nas finais. Não quero saber quem é. Eu sei que eu vou estar lá. Com quem vai ser ou não vai ser, eu não sei. Mas eu vou estar lá. Tem uma frase ótima do Fernando Guimarães, que é o treinador do vôlei paralímpico aqui do Paulistano, que ele fala assim: eu quero saber sempre o seguinte, onde há festa, eu tenho que estar na festa. Essa é a obrigação que eu coloco pra galera. Eu gosto muito de festa, adoro festa. Então é isso. Essa é uma primeira conversa, né, entre nós aqui envolvendo o basquete do Paulistano. Agradeço a presença de todos. Vamos remarcar isso e fazer de novo essa rodada depois do CBIs, com mais taças mais aqui troféus, na mesa. Vamos aumentar essa mesa, que vai ficar pequeno. Hein? Vai ficar pequeno. E para você que assistiu a gente, ouviu, não esqueça de curtir, compartilhar. Se tiver perguntas, inclusive para eles, manda que a gente vai e depois te responde, tá? Nós estamos totalmente à disposição e agradecemos a presença de vocês e de todos. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Paulistano Rádio.